Boa noite a todos da Reforma. Nós vamos continuar a nossa série das 5 solas da Reforma Protestante. Nós já vimos a sola Escritura, que é somente a Escritura. Já vimos sola fide, que é somente a fé. E hoje nós vamos ver sola gratia, que é somente a graça. E para meditarmos sobre essa verdade, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Efésios 2. Efésios 2, nós vamos ler dos versos 1 a 10. Efésios 2, do versos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie das obras. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado, pelo que o Senhor fez por nós, Pai amado. Nós te louvamos, Pai amado, pela tua palavra, Senhor, que é o meio pelo qual o Senhor aprova o Senhor nos salvar. Nós pedimos, Pai amado, que teu Espírito Santo nessa noite esteja aqui no nosso meio, preparando os corações, Pai amado, para receber a semente da palavra, Senhor, e possa frutificar em conhecimento, Pai amado, da tua vontade, mas também em uma prática, Senhor, uma prática que glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidamente. Amém. Em 1995, em San Diego, Tariq Camisa, de 20 anos, em uma tentativa de assalto, foi assassinado por Tony Hicks, um jovem de 14 anos envolvido em gangues. Azim Camisa, pai de Tariq e homem de fé, enfrentou a dor da perda no seu coração, uma dor que era impossível de ser reparada. Mesmo assim, ele escolheu perdoar Tony, um ato divino que desafia a lógica humana. Desafia a lógica humana. Após anos de oração, Azim encontrou Tony na prisão. Declarou seu perdão e o abraçou forte. Esse perdão, guiado pela graça divina, criou um laço de proporções familiar e espiritual. Azim se tornou uma figura paterna, oferecendo, também perdoou Tony, formando uma Tazrin, que era a irmã de Tariq, também perdoou Tony, formando uma conexão fraterna, por meio de cartas e visitas. Após sua libertação, em 2019, Tony, transformado por essa graça imerecida, passou a ver Azim como avô espiritual e Tazrin como uma irmã, vivendo uma vida redimida. Como que um pai, profundamente ferido pelo assassinato do próprio filho, pode liberar perdão a um assassino? Ou pior, como que esse pai
olha no olho do homem que matou o seu filho e com empatia abraça ele, acolhe e cria uma relação fraternal. Essa ilustração representa o milagre da reconciliação que todos os crentes experimentam em Cristo Jesus. É exatamente isso que Deus faz por nós. Ele nos perdoa, nos abraça, nos acolhe e nos faz seus filhos. Mesmo nós não merecendo, mesmo na posição de ofendido, Deus nos perdoa e nos adota através do sacrifício de Cristo na cruz. Meus irmãos, nesta ilustração, nós seríamos o assassino, culpados e merecedores de condenação. No caso de Tony, ele foi culpado há 25 anos, mas no nosso caso é toda uma eternidade, porque o ofendido é um Deus eterno. Mas Deus derrama da sua graça sobre nós, nos livrando desta condenação. E hoje, ao expor esta perícope em Efésios, nós vamos entender como que a maravilhosa graça de Deus age dando vida ao pecador. Efésios é uma carta escrita por Paulo aos crentes que estavam em Éfeso, que era uma cidade grande, uma cidade rica e profundamente religiosa, mas mergulhada na idolatria, na feitiçaria e no culto à deusa Ártemis, também conhecida por Diana. Foi nesse ambiente dominado por trevas espirituais que o Evangelho brilhou com poder, transformando pessoas que antes viviam presas ao pecado. Agora, Paulo, escrevendo da prisão, lembra aqueles cristãos de quem eles eram e do que Deus fez por sua graça. Ele quer que eles entendam que a salvação não vem de esforço humano, mas é dom gratuito de Deus. E mais do que isso, que essa graça não apenas nos tira da Cristo, mas nos faz andar em novas obras para a glória de Cristo. Para facilitar o entendimento, eu vou dividir essa exposição em 3 pontos. O primeiro ponto é: a graça nos encontra mortos, que aí eu vou expor dos versos 1 ao 3. O segundo ponto é: a graça nos dá vida em Cristo, que aí vai dos versos 4 ao 9. E o terceiro ponto: a graça nos transforma para viver em boas obras. Primeiro ponto: a graça nos encontra mortos. Segundo ponto: a graça nos dá vida em Cristo. E o terceiro ponto: a graça nos transforma para viver em boas obras. Para guiar o nosso entendimento, a pergunta central que norteará essa exposição é: como a graça de Deus age dando vida a um pecador? Ponto 1. A graça nos encontra mortos. O apóstolo Paulo começa com um diagnóstico mais sombrio. A humanidade está morta, um estado de incapacidade espiritual absoluta. O homem miserável, cativo, transgressor, pecador e morto é a condição do homem natural. A intenção primária de Paulo no verso 1 é erradicar o orgulho, a presunção humana, começando pelo diagnóstico mais severo possível, que você estava morto. Esta morte não é um estado de doença ou fraqueza. É a absoluta ausência da capacidade de responder ou desejar a Deus, estando mortos em transgressões e pecados. Paulo quer que entendamos que nossa condição era tão catastrófica que não podíamos sequer desejar a Deus. A palavra mortos em grego é necros. A palavra morto, e ela significa primário, ou seja, cadáver, pessoa morta ou sem vida. Ou seja, um termo usado para descrever alguém que está fisicamente sem vida, fisicamente morta. Mas nós sabemos que a carta que Paulo estava escrevendo era para pessoas que estavam vivas, né, fisicamente falando. Mas o sentido empregado aqui é metafórico, que é crucial para entendermos a teologia de Paulo.
ele usa a palavra para representar vários aspectos da vida do homem sem Deus. Qual o primeiro aspecto? A incapacidade. A morte como incapacidade. A condição de morto implica incapacidade total de reagir a estímulos de vida. Um cadáver não pode ouvir um chamado, responder a uma ordem ou escolher ressuscitar-se. Da mesma forma, o homem sem Cristo é incapaz de responder ao chamado do Evangelho, ou de buscar a Deus por conta própria. O outro aspecto é a morte como separação. A morte física é a separação da alma e do corpo. E a morte espiritual é a separação total e fatal do homem, da pessoa e a sua fonte de vida, que é Deus. Está morto em ofensas e pecados, está alienado da comunhão e da vida de Deus. Outro aspecto é a morte como condenação. A palavra morte enfatiza que esta condição não é fruto de uma má sorte, mas sim o resultado da justiça de Deus diante da nossa culpa. Esta culpa que foi herdada de Adão, nosso representante federal e natural, o que significa que já nascemos mortos. Romanos 5,12, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Desta forma, o homem herdou essa culpa e junto com ela a condenação. E isso porque Adão era o nosso representante federal e natural. E o que quer dizer representante federal? É a ideia de que Adão é o nosso representante legal. Ele não pecou apenas como indivíduo. Quando ele desobedeceu, o seu ato foi justamente imputado a todos os que viriam dele, ou seja, a todos nós. Representante federal, um exemplo, é o nosso presidente Lula. Ele é nosso representante. Se ele arrumar uma confusão com outro país aí, nós todos vamos pagar o preço pela ação dele. Ele é o representante federal de todos os brasileiros. E o que é representante natural? Adão. Adão foi o primeiro, o pai, e é a fonte biológica de toda a humanidade. Ele continha em si uma natureza pura antes da queda. Quando ele pecou, sua natureza foi corrompida. Ele não apenas perdeu a justiça original, mas a sua constituição moral foi manchada pelo pecado. E ele transmitiu essa natureza corrompida, essa mancha, a inclinação para o mal, o vírus do pecado a todos os seus descendentes por meio da geração natural. Essa herança natural é o que nos torna mortos em transgressões e pecados, no sentido de incapacidade. Ou seja, a natureza que nós recebemos de Adão é aquela que só consegue produzir transgressões e pecados, e que não tem capacidade nem desejo de buscar a Deus. Ela torna o homem totalmente incapaz de dar um passo sequer na direção de Deus. Podemos chamar também, Paulo descreve nos versos 2 e 3 sobre esta incapacidade, que podemos chamar também de escravidão. Veja comigo. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Primeiro quero destacar aqui o verbo andar. Ele representa a maneira como alguém se comporta, como alguém vive ou conduz a sua vida. O seu estilo de vida, ou a conduta habitual. O termo, no outro tempo, aqui significa a vida antes da conversão. E Paulo diz que o padrão de comportamento do crente é ditado pelos padrões do mundo.
pelo diabo e pelas inclinações da carne. O andar era uma escravidão, não uma livre escolha, mas a manifestação natural de uma natureza morta e corrompida. Podemos ver que Paulo escreve 3 formas de escravidão aqui. A primeira forma de escravidão é o mundo, quando ele fala segundo o curso deste mundo. Estar morto significa ter a vida ditada pela cultura, pela opinião social ou curso deste mundo. É o padrão de vida que nega a Deus e abraça os valores ímpios. O indivíduo espiritualmente morto não segue a vontade de Deus, mas sim a moda, os valores e as filosofias da sociedade decaída que o cerca. Ele é passivo, incapaz de resistir à pressão cultural que o afasta da verdade e da justiça. Existe um estudo na psicologia que ele visa testar quanto uma pessoa é influenciável. E esse teste põe 5 pessoas dentro de uma sala, e essas pessoas, aí vem uma 6ª pessoa, bota a imagem de um camelo na lousa, aí pergunta, o que é aquilo ali? A primeira pessoa olha e responde, aquilo ali é um elefante. Aí a segunda pessoa olha e diz, é um elefante. A terceira pessoa olha e diz, com certeza é um elefante. A quarta olha e diz, realmente é um elefante. Só que essas 4 pessoas, elas fazem parte desse teste. Elas são cientistas. Então, a 5ª pessoa é a única que não sabe do teste. Aí todos eles olham para essa 5ª pessoa e esperam a resposta dele. Ele olha e diz, realmente, eu estou vendo também um elefante. Agora, por que ele faz isso? Porque ele não quer desagradar o grupo, ele quer se sentir inserido, ele não quer ser excluído, ele quer se sentir parte, integrado, ele não quer se indispor com ninguém. Essa é a pressão social feita em cima de nós, culturalmente falando. E esse teste, eles dizem que muitas pessoas caem nesse teste. Então, isso é real. Esse é um fenômeno que usa a pressão social na tentativa de conformar todos com as mais loucas mentiras, mesmo que isso signifique ir contra a própria percepção da realidade. O mundo está nos forçando a dizer que o camelo é um elefante e a não discordar sob pena de ser excluído. Nós podemos ver também que hoje o terror, o bicho-papão dessas celebridades é o cancelamento. Todo mundo tem medo de ser cancelado. Então a gente vê que essa necessidade de ser porque ele inserido é uma necessidade real que a humanidade tem. E a gente fala da celebridade porque eles têm vários seguidores e tem os chamados haters, né? Mas muitas pessoas usam as redes sociais para receber likes em fotos, likes, e isso é uma aprovação, é uma sensação de se sentir inserido. O mundo está forçando a dizer. Um exemplo disso é quando o mundo me diz que uma pessoa nascida geneticamente homem agora é uma mulher. Um exemplo de que o mundo está querendo mudar a nossa percepção da realidade. E é uma mulher e quer que nós todos digamos o mesmo. Quando tratam bebê reborn como seres humanos, mantendo um relacionamento fraternal, criando o afeto e rotulando e excluindo todos que discordem. O mundo vive uma inversão de valores, forçando todos que querem se sentir aceitos a seguir padrões que negam a Deus. A outra forma de escravidão que Paulo coloca aqui é o diabo, quando ele diz, segundo o príncipe da potestade e do ar. A vida do morto espiritual está sob a influência e o domínio demoníaco. O diabo é o príncipe da potestade do ar. Esta é a força espiritual que mobiliza a desobediência. Paulo mostra que o morto não tem controle sobre a sua própria vontade.
mas é um agente manipulado pelo poder das trevas. Esta é a mais sobria evidência de sua escravidão. Ele cumpre a agenda de um inimigo que busca ativamente a sua destruição. Segundo Timóteo 2, 26 diz: para que voltem à sobriedade e se livrem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Todos os ímpios estão escravizados e obedecem ao diabo. A única opção que um escravo tem é obedecer o seu senhor. E a terceira forma de escravidão é a carne. Quando ele diz, segundo as inclinações da nossa carne. Só seria suficiente. Ele está falando da natureza herdada de Adão. Ela por si só seria suficiente para garantir a escravidão do ímpio. A carne é a fábrica interior de pecado, que só produz desejos egoístas e pensamentos rebeldes. O morto espiritual não está em paz. Ele está em guerra consigo mesmo, vivendo para satisfazer as suas próprias concupiscências. O ímpio, não salvo, antes da graça, não tem opção de não pecar. Sua natureza o inclina irresistivelmente ao pecado. E é só você olhar no verso 3 e veja que ele diz que eles estão fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nesse mesmo verso, nós percebemos a seguinte expressão: éramos por natureza filhos da ira. E isso quer dizer que somos merecedores da ira de Deus. Filhos da ira significa que, por natureza, por serem descendentes de Adão e viverem em pecado e desobediência a Deus, as pessoas estavam destinadas a receber a punição de Deus, a sua ira. Paulo usa essa expressão para destacar a profundidade da condição humana sem Cristo. E aqui nós entramos agora no segundo ponto. Leiam comigo do versos 4 ao 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Veja essa palavra aqui, mais, que no português é uma simples conjunção adversativa, que indica oposição, contraste ou ressalva. Porém, essa pequena palavra de 3 letras carrega uma função textual, uma enorme responsabilidade. Muito mais do que isso, ela carrega a esperança de uma humanidade morta e condenada, a solução para um problema que não tinha solução. Esta palavra conecta tudo o que foi dito acerca da condição do homem por causa da graça de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Não importa se eu roubava, não importa se você mentia, se você matava ou adulterava, não importa quanto nós estávamos afundados no lamaçal do pecado. Mas também não importa quanto você era bom, quanto você fazia caridade, quanto você ajudava as pessoas, nem quanto você ia à igreja. Nenhuma obra de justiça que façamos motiva Deus a nos salvar. Deus nos salva por causa da sua misericórdia. E Paulo queria combater a idolatria que tinha em Éfeso. Ele quer que aquele povo reconheça a grandeza de Deus. Por isso que ele faz questão de enfatizar a morte espiritual do homem e contrastar com esse maravilhoso presente que ele nos dá, que é a salvação. Aquele povo, ele está aprendendo que não pode mais andar segundo o curso deste mundo. Não pode idolatrar outros deuses. Está aprendendo que existe um único Deus. E só Ele é digno de ser adorado. Só a Ele que nós devemos gratidão, louvor e adoração. E que todo aquele que foi trazido à vida por esse Deus
está liberto da escravidão. E agora ele pode escolher a Deus, agora ele pode não pecar. É justamente isso que Paulo está dizendo quando ele diz que ele nos deu vida. Isso quer dizer que todos os efeitos que nós vimos causados pela morte espiritual, todos eles são anulados. E quais são esses efeitos que nós vimos? Primeiro, a justificação. Primeiro, nós somos justificados perante o tribunal de Deus. Isso significa que existia uma condenação merecida em nosso nome, lá no tribunal de Deus. E ela foi cancelada, apagada, ela foi rasgada. Agora nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Não somos mais filhos da ira. Somos filhos de Deus. Nenhuma condenação há para nós. Somos vistos como justos perante Deus. E qual é o outro efeito da vida? A vida atribui agora a capacidade. Agora que fomos ressuscitados espiritualmente, nós podemos reagir a estímulos de vida. Podemos responder ao chamado de Deus. Agora podemos olhar para o Evangelho, para a graça de Deus, e sermos invadidos por um sentimento de gratidão que vai nos transformar. O paladar da nossa alma mudou. O sabor do pecado agora é amargo. Ele traz tristeza ao nosso coração. E a graça de Deus, que antes nem podíamos sentir o sabor, agora ela adoça a nossa alma e nos constrange a responder de forma digna. O outro efeito que a vida nos traz, ela nos une a Deus. A morte nos separava. Enquanto a morte espiritual nos separava da fonte de toda a vida, que é Deus, agora nós somos unidos a Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Somos amigos de Deus. Agora nós já fazemos parte da vida eterna e esperamos a volta de Cristo. Outro efeito é a libertação. A graça nos liberta do pecado e liberta da seguinte maneira. Na justificação, ele nos liberta da pena, da punição do pecado. Na santificação, ele liberta do poder do pecado. E na glorificação, liberta da presença do pecado. Portanto, a presença do pecado ainda é uma realidade para nós. Antes da graça, nós não podíamos não pecar. Antes da graça, nós não podíamos não pecar. Agora, apesar de ainda ser possível pecar, é possível também não pecarmos. Ou seja, somos libertos do poder da vida de santificação. Para não pecarmos, precisamos nos esforçar numa vida de santificação. E quando Jesus voltar, nós vamos receber um corpo glorificado. E aí sim, não será mais possível pecarmos. Agora vamos entender como que Deus nos dá vida. Como Ele opera a sua graça salvadora sobre nós, pecadores. Vocês lembram que nós vimos que Adão era o nosso representante federal, né? Meditamos sobre a luz de Romanos 5,12, que diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Agora vamos meditar em Romanos 5, 18 e 19, que ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Nós somos feitos justos pelo sacrifício de Cristo. Jesus Cristo também é o nosso representante federal. O seu sacrifício atribui justiça a todos os que creem. Jesus foi esmagado no madeiro para que nós pudéssemos ser puxados do lamaçal do pecado. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou, vencendo a morte, e está sentado à direita de Deus Pai. Agora vamos voltar um pouco ao verso 5,
ele afirma que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Esta é a chave. Quando somos justificados, declarados justos, e Ele nos concede vida espiritual, nós somos imediatamente, inseparavelmente unidos a Cristo Jesus. Não há vida ou justificação fora dessa união. E é por causa dessa união que o sacrifício de Cristo é totalmente suficiente para nos salvar. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e mais nossos esforços. Esta suficiência, este favor que recebemos com convicção, é o que chamamos de graça salvadora. Por isso, com convicção, podemos declarar: somente pela graça nós somos salvos. No verso 6, Paulo afirma que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isto significa que nossa posição, a nossa cidadania e o nosso destino estão agora estabelecidos no céu, junto a Cristo. Embora ainda estejamos fisicamente aqui na terra, nossa identidade e futuro são celestiais. Esta é uma declaração de identificação. A obra de Cristo é contada como nossa. Por isso, não podemos mais seguir o curso deste mundo. Não precisamos nos sentir inseridos nesse mundo. Podem nos excluir desse mundo, nós não somos mais desse mundo. E não precisamos seguir os padrões que negam a Deus para nos sentir incluídos. Nós não somos mais daqui. Aqui nós somos peregrinos. Nossa nova pátria é celestial. E mais um pouco de tempo, Cristo vai voltar para nos buscar. Diante desta nova realidade, surge uma pergunta: qual é, afinal, o propósito maior da salvação pela graça? Deus fez isso, no verso 7, nós lemos: Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo declara no verso 7, com precisão admirável, o propósito divino, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Olhem para isso, meus irmãos. A salvação que recebemos não é apenas um presente para nós. Ela é o meio que Deus escolheu para revelar a sua glória a todos. O plano da graça foi algo planejado e arquitetado para ser uma demonstração eterna, uma exposição pública da sua bondade, que será vista por todas as gerações. Salvar pecadores indignos por pura misericórdia é a prova viva, a evidência máxima e inegável do caráter de Deus. Além de nos salvar, Deus fez de nós testemunhas por toda a eternidade de sua bondade imensurável, do seu amor infinito, garantindo que a glória máxima e suprema seja sempre e somente dele. Deus não divide a sua glória. É por esta razão que o apóstolo Paulo, no verso 8, descreve o meio de salvação que, naturalmente, já exclui completamente todo e qualquer mérito ou esforço humano. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Perceba que a mecânica da salvação aqui é graça e fé. Este é um versículo-chave sobre a salvação. Ele define o como e o porquê. Porque pela graça vocês são salvos. A graça é a causa, ou a fonte da salvação, o favor imerecido de Deus. Deus é o autor e provedor de tudo. Por meio da fé, a fé é o instrumento, o meio pelo qual nós recebemos a graça. A fé não é a causa da salvação. A fé é a mão que aceita o presente. É a sua mão estendida enquanto Deus derrama a graça. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação completa
E a capacidade de ter fé não se origina do ser humano, mas é um dom totalmente concedido por Deus. Portanto, meus irmãos, o verso 8 nos mostra o Evangelho em sua forma mais pura. A salvação é inteiramente um ato de Deus, da primeira à última etapa. É Ele quem derrama a graça, que é a causa, e é Ele quem nos dá a fé, que é a mão que aceita a graça. Não há espaço para o orgulho, tudo é dom de Deus, tudo é um presente gracioso. Se a salvação fosse uma conta a ser paga, a graça era todo o dinheiro, e a fé seria um simples ato de assinar o recibo. Mas, na verdade, até a caneta para assinar é um presente de Deus. E porque Paulo insiste em nos dizer que isso não vem de vós, é dom de Deus? Porque ele quer eliminar qualquer sombra de dúvida. Ele quer derrubar toda a nossa inclinação ao orgulho e ao mérito. Por isso que o verso 9, Paulo diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Se pudéssemos fazer algo para nos salvar, teríamos motivos para reivindicar a glória para nós. A graça elimina a possibilidade de orgulho, garantindo que o louvor seja apenas para aquele que o salvou. E para entendermos como que as obras se encaixam na salvação, pela graça somente, nós vamos agora para o ponto 3, que é: a graça nos transforma para viver em boas obras. Vamos ler o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas. Somente a fé, e não as obras, pode trazer aceitação com Deus. Mas as boas obras são a consequência e a evidência vital e indispensável da vida com Deus. A fé verdadeira sempre produz frutos. Tiago 2 mostra que uma fé sem obras é morta. Assim, as boas obras não salvam, mas são a evidência de que alguém foi salvo. Deus escolhe seus eleitos para torná-los filhos e filhas santos. Isso Efésios fala no capítulo 1, no verso 4. Porque Deus nos escolheu neles de antemão, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E agora Deus está nos moldando para sermos novos portadores de sua imagem. O versos 4 e 24 de Efésios fala. Não, capítulo 4, no verso 24 de Efésios fala: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Fomos criados para uma vida que se conforma ao caráter de Deus. Nossas boas obras são o fruto da salvação e não a causa. E aqueles que não têm boas obras mostram que não foram justificados ainda. Quando somos justificados pela fé, Deus nos dá o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós como selo da salvação e como agente transformador. É por isso que as boas obras surgem naturalmente. Não de esforço humano isolado, mas da ação da graça em nós. A mesma graça que justifica é a mesma graça que santifica, não nos salva, moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo. A graça não nos salva apenas do castigo do pecado na justificação. Ela nos salva também do poder e do domínio do pecado na santificação. Assim a santificação é confundida, assim a santificação é a continuidade da obra iniciada na justificação. Na justificação,
Deus nos declara justos e na santificação Ele nos torna justos na prática. Portanto, viver em boas obras não é tentar conquistar o favor de Deus, não, mas responder à graça recebida, permitindo que o Espírito Santo produza em nós o fruto de uma vida conforme o caráter divino. O conhecimento da graça não pode ser apenas teoria. Ele exige uma resposta prática. Se formos salvos para viver em boas obras, precisamos perguntar: o que essa maravilhosa graça muda na minha vida hoje, diante dessa verdade? Eu trouxe aqui 3 aplicações que podem nos ajudar a glorificar a Deus diante desse conhecimento. A primeira aplicação é: a graça mata o orgulho e promove a humildade radical. A graça nos desarma de toda pretensão. Se a salvação é inteiramente um dom de Deus e não de obras, não há nada que você faça que você possa se gloriar. Isso significa que não podemos olhar para o irmão que ainda vive em pecado com um ar de superioridade, nem nos sentir mais escolhidos ou justos por causa das nossas obras. Você não é superior a ninguém por causa das suas obras, por causa da sua performance espiritual. Quando for tentado a julgar ou sentir-se superior, lembre-se que você era igual Tony Hicks, que é aquele assassino da ilustração inicial. Você era por natureza filho da ira e foi salvo do lamaçal do pecado por esse mesmo Deus. Não por algo que fez, mas pelo mesmo Deus que continua salvando pecadores por causa da sua graça. Use o conhecimento da sua condição passada como um antídoto contra o orgulho. Quando você for tentado a se orgulhar, você lembra da sua condição anterior à graça e o que Deus fez por você. Quando você recebe um presente maravilhoso desse e você não quer compartilhar essa graça com outros, isso é egoísmo. Reflete um coração orgulhoso. Por isso, pregue o Evangelho, que é o meio que Deus usa para salvar pecadores. Se preocupe com as pessoas que estão andando segundo os padrões desse mundo. Ame as pessoas compartilhando a palavra. Convide para a igreja, se aproxime, influencie. Ame também o seu irmão, que pode estar precisando de exortação, que pode estar com sua fé abalada. Ajude-o a aquecer o seu coração, discipulando, exortando, cuidando ou servindo. Seja humilde e compartilhe a graça. Segunda aplicação: se esforce na santidade. Se o homem perdido não tinha a opção de não pecar, o homem em Cristo, ressuscitado pela graça, agora tem a opção de não pecar. O apóstolo Paulo nos ensina que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O esforço na santidade não é manifestação indispensável, é a manifestação indispensável de um coração que foi transformado e é grato pela aceitação em Cristo. O esforço não é mérito, é intencionalidade. Se antes o nosso andar era ditado pelo mundo, pelo diabo e pela carne, agora o nosso andar deve ser intencionalmente ditado pelo Espírito e pelas boas obras que Deus preparou para nós. A graça de Deus na santidade não significa que não vamos ser tentados, que não vamos sentir mais vontade de pecar. A santidade é uma luta diária contra a carne que ainda habita em nós. Você precisa de um plano para o seu andar, onde especificamente você irá se esforçar
para que a graça que o justificou também o santifique. E isso é um desafio, mas precisamos nos esforçar na intencionalidade. Em casa, você pode escolher ativamente a paciência e o serviço, em vez da conveniência e o egoísmo. No final do dia, todos podemos estar cansados. Após um dia de trabalho ou estudo, isso é normal. Mas nós temos a tendência de supervalorizar esse cansaço em detrimento do nosso cônjuge. E muitas vezes esse cansaço pode virar frustração diante da necessidade de resolver algo ao invés de tomar um banho e se deitar. Ou simplesmente pelo fato do cônjuge lembrar de alguma tarefa que precisa ser executada. Pagar uma conta, arrumar uma porta. O ponto é que essa frustração, podendo de forma a ser orgulhoso e a agir na carne, respondendo de forma mais energética ou criticando de forma destrutiva. O esforço na santidade exige que você cale a palavra dura e ore por sabedoria antes de responder ao seu cônjuge ou ao seu filho, manifestando a longanimidade que Deus usou com você. No trabalho, escolha a honestidade e a integridade em vez da pressão do curso deste mundo, por atalhos ou por aparência. Exemplo, como? Quando for tentado a negligenciar um prazo, a exagerar um relatório para o benefício próprio ou a participar de uma fofoca sobre um colega, o esforço na santidade requer que você entregue o seu melhor, mesmo que não seja visto ou recompensado, e que se recuse a se conformar com a maledicência, honrando a Deus com o seu caráter. Meus irmãos, vivam da forma que vocês foram criados para viver, em boas obras, pois assim você glorifica o nosso Deus e desenvolve a sua salvação. Terceiro, se relacione com Deus que te salvou. Terceira aplicação é: se relacione com Deus que te salvou. Dentre os benefícios de ter sido salvo, eu me arrisco a dizer que um dos maiores benefícios, se não o maior, é você poder voltar à presença de Deus. Você pode desfrutar de um relacionamento com Deus, Criador de todas as coisas, o Deus cheio de graça, esse Deus que se revela a nós através da sua palavra. E nós temos livre acesso a Ele e podemos aprender muito mais sobre Ele todos os dias e buscá-lo em oração, pois Ele é um Deus pessoal e através da sua palavra. Isso é um privilégio para nós. O maior benefício de ter sido salvo é a nossa restauração à presença de Deus, desfrutando de um relacionamento íntimo com o Criador. No entanto, a realidade da rotina de muitos crentes é uma busca constante por tempo. Tempo para dormir, tempo para o trabalho, tempo para o lazer, e no final do dia apenas sobra para uma oração rápida e culpada. É irônico que, ao conferir o tempo gasto nas redes sociais, percebemos que não é falta de tempo que nos falta, que nos impede de buscar a Deus, mas sim a má administração das nossas prioridades. Sem este relacionamento constante e intencional, nossa força espiritual se esgota. Se abandonarmos a fonte, nossa luta contra o pecado perde poder e estaremos fadados a perder constantemente. Pois a força para a santidade não reside em nosso esforço. Não adianta nos esforçarmos, mas em Deus, acessada através da comunhão. Não adianta nos esforçarmos por força própria, mas nós buscamos forças em Deus e precisamos sim nos esforçar. Sabe, meus irmãos, por um tempo eu fui crente que não me relacionava com o Senhor. Vivia com o alimento que recebia no culto de domingo. Eu não ia para a EBD,
não ia para as reuniões de oração. E não que hoje eu esteja satisfeito, eu oro ao Senhor por mais relacionamento com Ele, que eu consiga crescer cada vez mais. Mas, para que eu possa crescer mais, mas eu não ia para a EBD, não ia para a reunião de oração, e hoje eu percebo que o fato de eu não ir para a EBD e para as reuniões, sabe, era fruto da minha falta de relacionamento com o Senhor. Sabe, quando é que eu percebo que estou precisando de mais relacionamento com o Senhor? É quando eu vejo que a minha paciência com a minha esposa ou com as minhas filhas está saindo, está sumindo. Quando eu sou tentado a ser mais ríspido, então é sinal que a minha bateria espiritual está muito baixa. Eu preciso urgente recarregar as minhas forças no Senhor, recarregar minhas forças no Senhor, porque para que um galho continue dando fruto, ele precisa permanecer conectado à videira. Eu quero desafiar os irmãos a buscar o Senhor em oração, em uma leitura da palavra nesta semana. Todos os dias. Marque um horário e cumpra. Fale com Deus. Peça crescimento espiritual. Peça avivamento. Peça força contra o pecado. Peça sede de conhecimento. Aplique os textos devocionais na sua vida. Busque viver de forma digna do Evangelho. E no sábado, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo como foi a sua experiência nessa semana. Dizer como você se sentiu, como que Deus falou com você nessa semana. Com certeza, se eu receber pelo menos uma mensagem, eu vou ficar muito alegre e encorajado. Para concluir, nós vimos que a graça é o motivo, a força, o propósito de Deus para a nossa salvação. Ela nos encontrou mortos e nos justificou, sendo a única fonte da nossa aceitação, garantindo que a glória seja inquestionável, pois não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas a graça não é apenas a origem, ela é o poder transformador. O Espírito Santo, dado pela graça, nos molda ativamente na santificação, garantindo que as boas obras sejam o fruto inevitável. Lembre-se que nossa vida e jamais a sua causa. Lembre-se que Azim só conseguiu perdoar Tony, o assassino do próprio filho, porque ele foi alvo do perdão. Ele foi alvo do perdão de Deus no meio da graça. E com certeza ele entendeu essa mensagem que somente Deus salva, que somente pela graça. Essa mensagem desceu no coração dele, porque a capacidade de perdoar o assassino do próprio filho, só se você conseguir entender essa graça que nos tira da mesma condição. Ele entendeu que a mesma condição daquele assassino era a condição dele, mas Deus o tirou e ele quis ser bênção na vida dele para que Deus usasse a vida dele e tirasse aquele assassino dessa mesma situação que Deus tirou ele. A graça de Deus é o perdão total e merecido que nos foi dado. E assim como o perdão de Azim transformou Tony, a graça de Cristo deve nos impulsionar a viver uma vida redimida, testemunhando ao mundo o amor, a bondade imensurável daquele que nos resgatou. Em Cristo somos feitura de Deus, criados para as boas obras, para a eterna demonstração da sua suprema glória. Amém? Vamos mais uma vez em oração. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua maravilhosa graça, Senhor. Porque mesmo sendo pecadores, Pai amado, o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos, Pai amado, pelo sacrifício de Cristo na cruz, Pai amado, para nos tirar dessa condição, para nos dar vida, Senhor, para que nós pudéssemos ser justificados no teu tribunal, Pai. O Senhor olha para nós e vê Cristo, Pai amado, crucificado. Por isso nós somos feitos justos, Pai amado, que não glorificamos o teu nome, Senhor, e reconhecemos, Pai amado, que não temos mérito algum, Pai amado.
Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Usa essa palavra, Senhor, para nos transformar, Senhor. Continua me transformando também, Senhor. Apesar de eu estar trazendo a palavra hoje aqui, Pai, eu também estou recebendo ela no meu coração e peço que o Senhor aplique a mim também, Pai. E a todos os que estão ouvindo, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. É em nome de Jesus que eu oro agradecidamente. Amém.